Ok, pessoal, já de volta. E a Diário TV, a gente tem recebido aí um retorno muito legal lá do interior, né? A Speed Fiber, a antiga RCA, né? Ela já caminhou, a gente já está chegando e chegando bem, com uma audiência muito legal. Prata, Vale Feliz, Albuquerque, Vargem Grande, Venda Nova, Bom Sucesso, Vieira, Santa Rosa e região. Essa audiência, tem nos dado aí 40% de audiência no município. A gente está muito bem, graças a Deus, aí fazendo um trabalho muito legal e é o trabalho de todos nós aqui da TV, né? E também Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto. Muito obrigado aí a tanta audiência e o pessoal que está nos ajudando bastante aí, trabalhando junto com a gente. Alex, eu te falei o seguinte, você falou do hospital lá no bairro de São Pedro, ótimo, mas nós temos um problema muito sério de trânsito no município inteiro. E você sabe disso, inclusive no interior. O que você, o prefeito, faria para resolver o problema do trânsito? O que pode ser feito? Bom, vamos lá. A primeira coisa é dizer que o prefeito não é candidato a Deus e o prefeito não é candidato a ter todas as soluções da sua cabeça. Nós precisamos trabalhar de maneira técnica nesse assunto. Nós precisamos, de verdade, né, fazer muitas audiências públicas e votar o nosso plano diretor, que está na Câmara de Vereadores há muito tempo, não é votado. E com o plano diretor votado, nós vamos votar e criar também o nosso plano de mobilidade urbana, porque sem o plano diretor e o plano de mobilidade urbana, não há de se falar nessa questão do trânsito e transporte em Teresópolis. Então, feito isso, Hélio, nós vamos contratar, obviamente, empresas especializadas, e aí vou de novo lembrar aqui da fala do Davi Serafim, quando ele diz o seguinte: nós vamos trazer empresas especializadas, a UFRJ, por exemplo, a COP, tem especialistas muito estudiosos, né, especialistas que há muito tempo desenvolvem trabalhos muito sérios na área de mobilidade urbana no Brasil afora. Um exemplo, por exemplo, de Curitiba, que é uma cidade modelo no Brasil em mobilidade urbana. Mas nós temos que levar em consideração também as nossas informações locais. Porque quem conhece muito bem, por exemplo, sobre o trânsito de Teresópolis são os guardas municipais. A nossa força de segurança, os nossos secretários municipais que atuam diretamente. Dá um exemplo aqui do da Luz, que é um secretário que está há muito tempo na prefeitura e conhece muito bem a cidade. O Davi até falou, não adianta você fazer um plano de mobilidade urbana com uma empresa que venha de fora, por exemplo, ele não sabe o lugar de carga e descarga, ele não sabe onde tem uma escola, ele não sabe onde tem um ponto de ônibus. Então a gente tem que fazer, claro, os técnicos que são especialistas em mobilidade urbana, mas ao mesmo tempo levando em consideração as pessoas que estão em Teresópolis, chamando os empresários e comerciantes para conversar, chamando os proprietários de escola para conversar, chamando aqueles que se envolvem no dia a dia da cidade. E mais do que isso, você falou uma coisa que é importante, as pessoas falam muito de mobilidade urbana pensando no centro da cidade. Como se o problema do trânsito e da mobilidade urbana fosse exclusivamente do Parque Regadas, fosse exclusivamente da reta. Quando você vai no Rosário, por exemplo... Beiralinha. Beiralinha, né? O Rosário, quando o ônibus desce e o caminhão sobe, o Rosário para. Você não consegue andar dentro do Rosário. A beira-linha, quando um caminhão entra na rua de baixo e você está vindo no contrafluxo desse caminhão, a beira-linha para. Então, a mobilidade urbana, o interior já começa a ter problema de mobilidade urbana, o bairro de São Pedro já tem problema de mobilidade urbana. Então, esse é um problema que nós temos que encarar de frente. Eu acho que temos condições de acertar nesse quesito, mas nós precisamos também resolver o nosso problema de transporte público em especial. Porque a gente está tendo um problema cada vez de menos ônibus, a gente está tendo um problema de cada vez menos horários. A gente tem que melhorar a nossa qualidade de serviço público, de transporte público, para que as pessoas possam usar o transporte público e cada vez menos carro. E que a gente crie também em Teresópolis, nós vamos criar isso, muitas ciclovias, que a gente possa incentivar a população a andar de bicicleta, a andar de patinete, que a gente tenha hábitos mais saudáveis, que a gente dependa cada vez menos de carro, em especial no centro da cidade. Porque não dá para cada habitante de Teresópolis ter um carro e achar que a cidade vai conseguir dar conta disso. E nós vamos precisar investir em infraestrutura, Hélio. Nós vamos precisar criar passarelas, como o Davi Serafim colocou aqui. Nós vamos precisar criar lugares, às vezes, subterrâneos, para que as pessoas não tenham que necessariamente ficar no sinal. Nós vamos precisar, claro, depois de um estudo organizado, em algumas ruas, nós vamos precisar abrir ruas novas em Teresópolis, porque hoje a estrutura que nós temos nessa cidade, ela está se tornando inviável. E nós temos que pensar também no nosso plano diretor na construção civil. A construção civil ela é fundamental, ela é estratégica, ela é de empregabilidade muito rápida, mas não dá
para a gente também sair construindo em todos os espaços e achar que no final o poder público vai dar conta de todo o processo de mobilidade urbana. Nós temos que melhorar essa distribuição da construção civil. O interior tem muito espaço para crescimento. Hoje Albuquerque é uma região que cresce muito, Vargem Grande é uma região que cresce muito, e nós temos todas as condições de centralizar um pouco também a expectativa de construção civil para que a gente possa melhorar o nosso fluxo de mobilidade urbana. Mas isso só com uma empresa, né, Alex? Você tem que ter especialistas. Não adianta você querer... De orelhada não vai. Porque cada um em Teresópolis é especialista numa coisa. O cara diz que tem que botar o quebra-mola, o outro que tem que mudar a rua. Você tem que entender a cidade como um todo. Agora, é claro que você tem que fazer isso ouvindo as pessoas. Porque eu sou da tese que é o seguinte, o especialista ele é fundamental, ele é importante. Mas é importante também você ouvir quem está no dia a dia da cidade. Quem anda ali. Você tem vários comerciantes, vários empresários, pessoas que às vezes você muda um ponto de ônibus, lugar, melhora o fluxo, por exemplo, e você acaba atingindo um comerciante que vai perder o seu fluxo de pessoas frequentando a sua loja. Essa semana eu passei na Delfim Moreira, um comerciante me fez essa reclamação. Poxa, o ponto de ônibus mudou aqui, realmente o trânsito melhorou, mas eu perdi cliente. Então a gente tem que ter esse cuidado também de criar um plano de mobilidade urbana, entendendo e conversando com as pessoas, porque no final nós também precisamos entender que tem pessoas lá na ponta gerando emprego, tem escolas funcionando, tem igrejas funcionando, tem supermercado funcionando, tudo isso nós temos que pensar, porque senão a gente vai apresentar um projeto às vezes que é muito importante, muito mirabolante, mas que na prática, na hora de aplicar esse projeto, ele tem dificuldade. Então eu acho que essa junção da prática de quem vive o dia a dia da cidade, em especial as forças de segurança, e a Polícia Militar é importante nisso, e em especial a nossa Guarda Municipal e os comerciantes, eles serão determinantes nesse processo. E, ao mesmo tempo, debatendo com a população e criando alternativas para que a população possa usar a ciclovia, para que possa usar patinete, como outras cidades existem, para que possa usar as motocicletas elétricas e que o transporte público possa ter, efetivamente, um atendimento à população que melhore para que a população dependa menos de carro. O Alex, uma coisa leva a outra, né? Você, para ter um fluxo bom no município, mobilidade urbana, você também, se você tiver, você traz e você incentiva até a vinda de empresas para cá, porque tudo tem que ser facilitado, a entrada e saída rápida nesse mundo de hoje, tem que ser tudo muito rápido. Fala-se muito, e eu escuto muitas pessoas falar, Teresópolis precisa de empresas. Que tipo de empresas Teresópolis precisa? Como você traria? E como é que você vê hoje a tecnologia? Nós temos cerca de 100 empresas tecnológicas em Teresópolis. Esses dados quem me passou foi até o pessoal da Controplano que me passaram esses dados. Seria esse um caminho? Isso é uma coisa que você entende até. Hélio, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia. Pois é. Estou vendo aqui agora, passando ali a propaganda da Casa da Inovação, que é uma escola de habilidades digitais, é a maior escola do Brasil, que eu, quando fui secretário na cidade de Nova Iguaçu, produzi essa escola de inovação. Nós ganhamos o prêmio do Sebrae. Eu tive a oportunidade de ir ao Vale do Silício, na Google, na Apple, em Harvard, conversar, né, com essa turma toda de inovação no mundo, para falar sobre um pouco do que é a inovação, do que é uma escola de inovação. Essa unidade hoje está na Beira-Linha. A cidade de Queimados também agora está fazendo uma casa de inovação, inaugurou uma casa de inovação. Já é uma política que se tornou uma política de Estado. Eu acho que, inclusive, uma coisa importante falar sobre isso, né? Um teresopolitano, um filho dessa cidade, que criou uma política pública que se tornou e está se tornando uma política de Estado. Quando você fala de inovação, esse é o grande debate do mundo hoje. No passado, a coisa mais importante era ter terra. Quem tinha terra tinha dinheiro. Depois, quem tinha banco tinha dinheiro. Depois, quem tinha indústria tinha dinheiro. Hoje é quem tem conhecimento. As 10 maiores empresas do mundo, 8 são empresas diretamente ligadas à tecnologia e inovação. Estamos falando aqui da Apple, estamos falando aqui da Google, estamos falando aqui da Samsung. E as empresas que não estão, dessas 10 maiores empresas do mundo, que não são diretamente de inovação, são empresas que têm tecnologia. São petroleiras, são bancos, que dependem fundamentalmente da tecnologia e da inovação. Nós temos a maior empresa de informática do estado de Janeiro, que é a Alterdata, que emprega hoje mais de 1.000 pessoas, com salários muito melhores do que a média de outras empresas. E daí, da Alterdata já gerou várias pessoas que saíram dali e já fundaram suas empresas. Vários hoje tem trabalhando cerca de 100 em Teresópolis. Tem amigos hoje que trabalham nos Estados Unidos que começaram na Alterdata, né? Então a Alterdata tem um orgulho para Teresópolis. E nós temos, como você falou aqui, outras centenas de empresas que também produzem software em Teresópolis. Então está dado o que é inovação. Nós vamos criar um parque tecnológico para usar o exemplo da Alterdata e atrair muitos investimentos e muitas empresas nessa área de inovação. Porque hoje um garoto com 16 anos de idade que aprende programação, ele já está sendo requisitado para o mercado de trabalho com salário em média de 3 a 4 mil reais. Hoje alguém que se forma numa faculdade
de tecnologia já sai empregado ganhando salário de 5, 6, 7, 8 mil reais. Então, é uma indústria que emprega rápido, é uma indústria limpa, é uma indústria que é a mola propulsora da economia no mundo, e ela, em Teresópolis, tem o exemplo da Alterdata, e como você disse aqui, de mais uma centena de empresas que estão aqui e que podem avançar muito mais nisso. Então, nós temos muitas cidades, Florianópolis é um exemplo hoje no Brasil do que significa tecnologia e inovação, Curitiba é um exemplo para isso, a própria cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, e Teresópolis não está longe, não está distante de tudo isso. O que nós precisamos é organizar esse setor, organizar do ponto de vista do poder público, criar as condições para que novas empresas de tecnologia estejam em Teresópolis, e aí a Alterdata foi fundamental nesse processo. Nós precisamos criar, né, parques tecnológicos com isenção de impostos para outras empresas poderem se implantar nessa cidade de Teresópolis e, ao mesmo tempo, trazer para cá, o que eu vou falar aqui, talvez algumas pessoas não conheçam esse nome, as startups. Startups são empresas de tecnologia, de velocidade. O exemplo, o Mercado Livre, que todos nós compramos hoje pelo Mercado Livre, ele nasce como uma startup pequenininha, que hoje é uma empresa gigantesca na América Latina. Então, nós temos muitas condições de criar muitas dessas startups, inclusive para soluções do nosso problema de mobilidade urbana, do nosso problema de habitação, do nosso problema de saneamento básico. Essas empresas de tecnologia elas têm que estar diretamente voltadas e, ao mesmo tempo, botando a nossa educação nesse vetor. E a nossa educação nesse vetor, ela significa necessariamente o professor. Porque não adianta a gente ter muitos equipamentos tecnológicos nas escolas e os professores não estarem sendo capacitados, não estarem diretamente comprando essa briga. Você levaria o professor para dentro dessas empresas para que eles levassem para as escolas? Não, eu colocaria... Qual é o plano, o projeto? Não, o projeto é a gente cada vez mais colocar inovação nas escolas, cada vez mais a gente equipar as escolas com aparelhos tecnológicos de inovação, e aí eu digo as salas de aula, porque não é mais aquele tempo que você cria um espaço único onde meia dúzia de aluno vai lá no laboratório de informática. Eu estou falando que nós precisamos equipar todas as salas de aula, na aula de matemática, aula de português, aula de ciência, para que o professor possa usar os recursos tecnológicos. Certo. Correto? Mas esse professor precisa ser capacitado. Esse professor precisa ser treinado e precisa ser incentivado, inclusive, na sua remuneração, para que ele possa comprar essa dinâmica da inovação. Porque hoje a gente tem uma escola ainda do século XVIII, um aluno do século XXI e um professor no meio dessa disputa entre a escola do século XVIII e o aluno do século XXI. Então, esse professor... Porque não existe, Hélio, educação sem professor. A gente pode falar de computador, a gente pode falar de robô, a gente pode falar de qualquer outra tecnologia, mas o professor é a peça fundamental em qualquer processo de inovação. E nós precisamos avançar nesse processo e fazer a conjugação do que a gente chama mercado, e aí estamos citando aqui as empresas, governo, que é o indutor, e a área educacional, que ela tem que estar toda envolvida nessa formação. Porque você vai precisar, para essas empresas, de mão de obra. E essa mão de obra começa lá quando o garoto aprende melhor matemática, aprende lá quando o garoto aprende melhor português, aprende quando você coloca aula de inglês na escola, aprende quando você coloca aula de música e de teatro nas escolas, para que o aluno possa desenvolver a sua criatividade. Então, muito antes de um aluno chegar aos seus 17, 16, 18, 20 anos a ser um profissional numa empresa como a Alterdata, ele precisa ter uma formação de base que começa lá na pré-escola, lá na creche, e que vai fazendo com que ele, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, até o ensino médio, ele seja formado com essa cabeça inovadora, com essa cabeça criativa, para que a gente possa entender que esta onda da inovação, ela pode ser benéfica e ela pode ser muito ruim. Nós temos que sair dessa tese ruim, que é muita coisa que a inovação às vezes traz, como fake news, como, né, a depressão de pessoas que às vezes estão dentro da internet, né, vivendo uma bolha, né, de um outro mundo, e trazer aquilo que ela tem de qualidade, que é a velocidade na comunicação, que é a velocidade, né, na empregabilidade, que é a velocidade nas melhores condições de vida da população. Então, eu quero dizer o seguinte, nós vamos montar realmente um parque tecnológico e vamos entender que a gente tem que montar essa cadeia produtiva entre governo, setor produtivo e educação. Teria que ter um local para isso? Quando você fala em parque tecnológico, eu imagino um local. Né? Você teria, né, na cabeça... Olha, eu acredito que a Sudantex seja esse local. Eu sei que tem outros projetos para a Sudantex, tem o parque, a própria ideia de levar a sede da prefeitura para lá, mas tem muito espaço na Sudantex. Eu acho que a Sudantex como um espaço, um hub, que a gente chama modernamente um hub de inovação, onde a gente possa botar muitas empresas lá, não só de tecnologia, de software, mas de hardware também, de produção de computadores, audiovisual. Você imagina criar aqui um estúdio de audiovisual, por exemplo, com o YouTube,
como tem no Rio de Janeiro, para você atrair empresas como o YouTube, como a Google aqui para dentro. Então a gente vai fazer com que muitos desses jovens, né, ao invés de terem que sair de Teresópolis para trabalhar em outros lugares, para poder fazer faculdade em outras cidades, que eles centrem a sua capacidade, a sua inteligência em Teresópolis e tenham novas oportunidades. Então eu acho que a Sudantex pode ser um desses espaços e também acredito que o interior, em especial o segundo distrito. Porque quando a gente fala aqui de indústria, eu quero te falar o seguinte, já há um eixo industrial em Teresópolis, que começa no Meudon e vai lá no Cerrado do Capim. Porque no Meudon você tem um parque tecnológico grande ali, você tem a Arbo que está lá dentro, né, Bebidas Comari, você tem a Albacete que está ali, você tem muitas empresas dentro do bairro do Meudon, e quando você vai lá no Cerrado do Capim, você tem a cervejaria. Então, esse setor tem uma estrada federal que corta ele, que facilita o escoamento de produção, é um eixo que eu vou trabalhar muito para que a gente possa desenvolver indústrias. Por exemplo, a indústria farmacêutica. Teresópolis tem faculdade de medicina, Teresópolis tem muitos profissionais na área de saúde e a Fiocruz levou a fábrica de vacinas para Santa Cruz, no Rio de Janeiro, quando a gente podia ter pleiteado, e a gente pode pleitear, por exemplo, empresas como uma fábrica de vacina em Teresópolis. Então tem muita coisa que nós podemos fazer, principalmente nesse setor médico também, industrial médico, né, nessas tecnologias todas médicas, formação, empresas de remédio, empresas de seringa, empresas de vacina, que nós podemos trazer para Teresópolis. Mas como que você faz isso? Criando leis de incentivos, desonerando as empresas de impostos e, ao mesmo tempo, dizendo que elas têm que empregar a mão de obra local. Porque também não adianta você trazer empresa para cá para trazer mão de obra de fora, que muitas vezes está acontecendo isso. Por falta de capacitação, de especialidade em Teresópolis, às vezes as empresas vêm e empregam mão de obra de fora. Nós temos que empregar mão de obra local. Eu vou te dar uma sugestão de um local que está querendo explodir e nada chegou lá ainda. Pessegueiros e Providência. Que região boa para um parque desse, um parque tecnológico. Ali, Pessegueiros e Providência. Eles estão querendo explodir e não vão. E você falou da Teresópolis Friburgo, essa região, por exemplo, cresce absurdamente. É uma região linda, né? Você entra por Santa Rita, Andradas, né? Chega ali em Pessegueiro, Três Córregos. Aquela região é uma região muito rica da nossa cidade. É uma região que tem cachoeira, é uma região que tem floresta, é uma região que tem agricultura. A Pocã, né? que é importante. Outro dia eu estava lá na festa da Pocã, que coisa linda o que é a festa da Pocã, o que é aquela produção toda. E nós temos que integrar, porque as pessoas de tecnologia e inovação, elas querem para lugares como Teresópolis. Elas querem estar em lugar onde a qualidade de vida é melhor, onde o trânsito pode ser melhor do que em grandes capitais, aonde as pessoas podem ter a segurança de criar um filho e não ter os problemas que se tem nas grandes capitais, aonde a pessoa possa ter essa relação com a natureza. Então, a criatividade e a inovação está muito ligada a esses ativos que Teresópolis tem para dar e para vender. Eu tenho certeza que nós vamos fazer de Teresópolis um centro de referência, diria aqui, o Vale do Silício da região serrana. Eu tenho que te mandar embora. Acabou o nosso tempo. Já acabou? Já deram sinal, já duas vezes. Mas eu tinha que falar aqui de educação. Eu tenho que encerrar te fazendo uma pergunta. Você pode até rapidamente falar sobre isso. Por que você quer ser prefeito de Teresópolis e por que Davi Serafim? Bom, Davi Serafim, porque, meu irmão, é um camarada que eu tenho orgulho muito grande de ter do meu lado, um funcionário público de carreira, um camarada que, como eu, vem de baixo, filho de caseiro, motorista de ônibus, trocador de ônibus e que chegou ao serviço público como secretário municipal. É um camarada que tem serviço prestado nessa cidade inteira, em todos os lugares dessa cidade. Dificilmente você vai entrar num lugar que o Davi Serafim, como secretário de serviço público, não prestou esse serviço. E eu tenho muito orgulho de ter ele do meu lado. Dizer que o Davi Serafim é o exemplo do que nós vamos trabalhar pelo servidor público. Ao contrário de outros, eu acredito que serviço público é investimento e não custo. Então o servidor público, ele é sim um grande investimento e não tem como a gente fazer serviço público nessa cidade sem servidor público. Nós vamos fazer concurso para educação, nós vamos fazer concurso para a saúde pública, nós vamos fazer concurso para todas as áreas que forem importantes para essa cidade. E eu quero ser candidato a prefeito porque eu tenho um amor profundo por Teresópolis. Porque quando eu olho a Dona Maria, lá na ponta, muitas vezes dizendo que não teve um médico, quando eu olho o seu José dizendo que não teve emprego, quando eu olho o Ricardo falando que ele quer oportunidade melhor para os filhos dele, quando eu olho a Tereza dizendo que ela quer uma creche para o filho dela, eu quero dizer o seguinte: eu estou do teu lado, eu estou do lado de vocês, eu vim de baixo, eu sou um filho da beira-linha, eu passei por todos os problemas que as pessoas passam na vida. Eu fui estudante da escola pública a vida inteira, eu usei o Sistema Único de Saúde a vida inteira, e eu quero dizer o seguinte: para ser bom de verdade não pode ser bom só para mim, não pode ser bom para um, pode ser bom para dois, tem que ser bom para uma cidade inteira. Teresópolis é uma cidade importante, é uma cidade que pensa grande, é uma cidade que tem um povo extraordinário e que merece ter pessoas que possam realmente pensar para essa cidade. Eu sou ficha limpa, eu não tenho nada nesses 35 anos de vida pública que desabone a minha conduta, eu nunca respondi sequer um processo
para que eu pudesse responder lá e dizer, não, eu sou inocente, eu sequer fui acusado de alguma coisa, ao contrário de tantos outros que estão na vida pública e que têm que explicar tantas outras coisas, porque né, fizeram tantas coisas de errado. E eu quero dizer o seguinte, essa cidade tem saída. Essa cidade tem jeito, sim. Precisa de alguém que sente lá, que tenha a cabeça do povo, que entenda. E eu quero terminar dizendo aqui, né, e não deu tempo, porque na entrevista, que parece que às vezes a gente tem muito tempo para falar, mas as coisas são muito rápidas, aos professores. Eu vou garantir a vocês um terço de planejamento, eu vou refazer o cargo de plano de salário para que vocês possam, principalmente na atividade meio, diretores, a equipe pedagógica, equipe administrativa, aqueles que estão na atividade meio dentro da própria Secretaria de Educação, que possam ter condições de melhores remunerações para que possam exercer né, os seus cargos. Porque eu sei que muitas vezes um diretor de uma escola tem uma sobrecarga enorme, o diretor pedagógico tem uma sobrecarga enorme, e a gente precisa melhorar essa remuneração para que vocês possam ter cada dia mais o apoio do governo municipal nas suas atividades. Termino aqui dizer o seguinte, para mim é uma honra muito grande, eu estou aqui por vocação, quero dizer que eu serei sempre uma pessoa muito democrática, que vou ouvir a todas as pessoas. Ontem tive aqui o governador Cláudio Castro, no almoço com pastores. Eu quero dizer aos pastores, aos padres, a todas as outras religiões de matrizes africanas, enfim, a todos aqueles que contribuem para construir essa cidade, que eu vou governar ouvindo vocês, que eu vou governar sabendo que vocês fazem trabalhos importantes nessa cidade. Eu vou sentar com o setor produtivo mês a mês para que a gente possa traçar junto o melhor desenvolvimento econômico para essa cidade. E eu vou estar junto com o servidor público, ouvindo quais são as suas demandas e, ao mesmo tempo, eu vou estar lá nas comunidades, trabalhando junto com vocês para que a gente possa ter, sim, uma Teresópolis melhor. Então, eu não estou prometendo aquilo que eu não vou cumprir. Eu estou dizendo que eu vou estar na luta com vocês, construindo essa cidade que a gente tanto deseja, que a gente tanto ama, para que seja a grande Teresópolis de sempre. Muito obrigado. O meu nome é Alex Castelar e o meu número é 22. Obrigado, Alex. Já Vanderlei Pérez daqui, aí Vanderlei vai falar, analisar o Alex, né? A gente vai conversar com o Vanderlei, ainda tem notícias e o nosso papo com o Alex Castelar termina aqui. Agora a gente vai ter certeza, dia 27, um debate. Estarei no debate. E quero dizer que aqueles que têm medo de ir ao debate vão pagar um preço muito alto, porque eu já estou sabendo que candidatos aí não querem ir ao debate. Obrigado, Alex. Vamos para o comercial, a gente volta já.